é a correção. Iniciamos, então, terceira série. Nossa aula número 6, nós vamos à correção e alguns comentários sobre o assunto especiação. Questão 1, da página 770. Quando são realizadas comparações entre espécies, constata-se que muitas características são compartilhadas. Considere as afirmações abaixo sobre o processo evolutivo relacionados a este fato. 1. Características homólogas são aquelas compartilhadas por diferentes espécies herdadas de um ancestral comum. Correto, né? Quando eu falo de homologia, eu estou considerando o ancestral, a origem, tá? 2. As estruturas ósseas das asas do morcego e das aves são derivadas de um ancestral comum de 4 membros. Quando eu afirmo que essas estruturas são herdadas de um ancestral comum, né, que andava sobre 4 patas, eu estou realmente falando de uma característica homóloga desses animais, né? Então, aves e morcegos tiveram um ancestral que começou a utilizar aí os 4 membros. 3. A evolução convergente refere-se a características similares que evoluíram de forma independente em diferentes espécies sujeitas a pressões seletivas semelhantes. Correto, esse aí é o conceito. Então, a gente tem como alternativa correta a alternativa E. Então, com qualquer dúvida aí, eu coloquei para vocês aqui o porquê que cada uma está correta. 2. O movimento das pessoas na Terra tem aumentado constantemente. Isso tem alterado o curso da evolução humana, pois possibilita o aumento de. Presta atenção, está aumentando o número de pessoas no planeta e essas pessoas estão se movimentando, indo de um lugar para o outro, globalização. Sai daqui, vai para a Ásia, sai da Ásia, vai para a Europa. Então, as pessoas agora se movimentam pelo planeta. E eu posso sair de um continente e conhecendo pessoas de outros continentes e gerando descendentes aí, né? Casamento de uma indígena do Brasil com um americano, é possível. O que que isso faz? O que que isso acontece? Aumenta o quê? O fluxo gênico, certo? Por que o fluxo gênico? Porque na hora de gerar descendentes, há uma transferência de alelos de uma população para outra população, tá? Essa movimentação de pessoas faz com que isso aconteça de maneira diferente, tá? Do que se elas estivessem isoladas. Então, vai aumentar a variabilidade genética, a frequência alélica dos indivíduos. Fechou? Questão 3. Analise as proposições com relação ao processo de especiação, formação de novas espécies. Especiação significa formar novas espécies. Em verdadeiro ou falso. No processo de formação das espécies, um fator essencial é o isolamento geográfico. É só por causa de isolamento geográfico? Falso, né? Daqui a pouco a gente justifica. O segundo item. Mecanismos pós-zigóticos podem levar ao isolamento reprodutivo no processo de especiação. Sim, essa questão fica verdadeira, né? Após a formação do zigoto, a gente ainda pode acontecer divergência aí no processo de gerar novas espécies. O próximo item. A especiação se completa com isolamento reprodutivo. A especiação se completa com isolamento reprodutivo. Esse item, para mim, também está verdadeiro. Ela se completa. Não é a única, mas se completa. E o último item. As mutações cromossômicas ocorridas durante a divisão celular não levam à formação de novas espécies. Sim, né? Esse mecanismo leva à especiação, ou seja, a formação de novas espécies. Então, tá falso o item.
Assinale, então, a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. Então, para a gente aí não vai fazer diferença de cima para baixo, baixo para cima, porque a gente tem a primeira e a última falsa e as duas outras alternativas verdadeiras. Pois, na primeira afirmativa pode ocorrer especiação sem isolamento geográfico, que é com isolamento geográfico chamado alopátrica, sem isolamento geográfico chamado simpátrica. A quarta é falsa, porque as mutações geram variabilidade na população, que ao longo de muitas gerações pode levar ao surgimento de novas espécies. Então, não precisa, mutações cromossômicas também vão levar, né, à formação de novas espécies. Questão 4, questão do Enem de 2015. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si, devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. Especiação. Essa especiação não ocorre devido a... Essa questão é de 2015. Presta atenção que depois disso aí, foi feito um cruzamento entre o Canis familiaris e o Canis lupus, cachorro doméstico e lobo. Percebeu-se que gerava descendente e que esse descendente ainda é fértil, ou seja, foi reclassificado, tá? Cachorro é Canis lupus familiaris, ou seja, é mesma espécie, é de uma subfamília, tá? O que a gente tira disso aí? O que acontece aí que não está gerando espécies novas? É porque é infértil ou porque não está tendo fluxo gênico entre as espécies, porque elas não conseguem copular devido ao seu tamanho. Mas se em laboratório você fazer a experiência, elas podem ainda gerar descendentes férteis, tá? Ainda que duas raças não copulem entre si, elas copulam com raças em comum, mantendo o fluxo gênico. Fechou? 5. Correlacione os fenômenos enumerados com os algarismos arábicos 1, 2, 3 e 4. As definições definição 1, 2, 3 e 4, e conceitos 1 a 4 em números romanos, ok? Tá, vamos lá. A gente precisa achar o conceito de evolução, mutação, adaptação e especiação. Primeiro conceito em romano aí, modificações nas frequências gênicas das populações através do tempo, orientadas pela seleção natural. Através do tempo, orientado pela seleção natural, a gente está falando de evolução de Charles Darwin, que complementou com o neodarwinismo. A1 é 1. Modificação ao acaso dos genes ou cromossomos, acarretando variações genéticas. Ao acaso, nós temos as mutações. 2 é 2. 3. Modificações de estruturas e funções em um grupo que favorecem a sua sobrevivência. Isso aí é adaptação, certo? 3. É 3 também. Então, o 4 é 4. Determinada pelo isolamento reprodutivo, pode ter como causa o isolamento geográfico. Pode ser isolamento geográfico, pode ser seleção sexual, pode ser uma infinidade. Então, a gente fica com a letra D, tá? E os conceitos aí, os números arábicos coincidindo com os números romanos. Então, vamos aí à correção das nossas questões 6 e 7. Questão 6 vai dizer assim: a especiação alopátrica acontece quando duas populações de uma espécie são separadas por uma barreira geográfica. Essa barreira geográfica, que pode ser uma montanha, um deserto ou um rio, por exemplo, causa uma separação espacial alopátrica.
diferentes eventos podem resultar em especiação alopátrica. Então, quer saber a respeito da especiação quando há uma barreira geográfica. A esse respeito, considere as afirmativas abaixo. 1. A especiação alopátrica ocorre quando a população separada é pequena e a deriva genética tem mais força. Certinho. Correto. 2. A especiação alopátrica ocorre quando a população isolada é exposta a pressões de seleções semelhantes àquelas da população ancestral. Isso que deixou o item errado. Acontece quando é exposta a pressões diferentes da população ancestral. Por isso que está mudando. Então, essa aqui está errada. Nossa, escrever com o mouse. 3. A especiação alopátrica ocorre quando os processos de mutações diferentes começam a apresentar diferenças na frequência alélica das populações separadas. Perfeito, tá? É isso mesmo. 4. A especiação alopátrica ocorre quando o fluxo gênico entre as duas populações é mantido. Mantido deixa o item errado, é quando é interrompido, ok? Então, a gente fica aí com a 1 e a 3 correta, letra B. 7. Um geneticista, em uma publicação recente, faz a reflexão sobre o impacto das novas tecnologias e avanços de engenharia genética em nossas vidas. No que se refere a transferências de genes entre as espécies diferentes, sugere que certos conceitos sejam repensados. Então, ele quer que a gente repense o conceito de espécie biológica. Uma espécie biológica deve ser vista como um depósito de genes que são potencialmente transferíveis. Uma espécie não é meramente um volume, uma capa dura da biblioteca da natureza. Ela também é um livro de folhas soltas, cujas páginas individuais, os genes, podem estar disponíveis para uma transferência seletivas e modificações de outras espécies. Considerando o ponto de vista do autor, identifique nas alternativas a seguir o que é atualmente aceito como correto sobre espécie e especiação. 1. Populações de uma mesma espécie, geograficamente isoladas, sofrem as mesmas mutações e processos de seleção natural, o que lhe permite ajustar-se às circunstâncias do ambiente. Presta atenção, se fossem as mesmas, elas ficariam iguais, independentes do isolamento. Então, não é as mesmas, tá? Mutações. Vão sofrer mutações diferentes devido ao ambiente, tá bom? Questão 2. A condição inicial para que haja a formação de raças é a seleção natural. Não. A seleção natural, a formação de raças vai dar muito mais pelo grau de isolamento reprodutivo e não por seleção natural, pelo grau de isolamento reprodutivo. 4. O isolamento geográfico é uma das condições para que haja especiação, certinho. 8. As diferenças genéticas entre as duas populações de uma mesma espécie, quando isoladas geograficamente, tendem a se acentuar, certinho, né? 16. Os membros de uma mesma espécie intercruzam-se livremente, dando origem a descendentes férteis. Correto também. E a gente fica com a soma de 8, 16 e 4. A afirmativa, a soma dá 28, certinho? E aí está o motivo que as duas primeiras estão incorretas. Questão 8. A coluna da esquerda, abaixo, lista as adaptações que conferem vantagem aos seres vivos. A da direita, imagens de organismos que ilustram essas adaptações. Associe adequadamente a coluna da direita à esquerda. Então, a gente tem que olhar para esses animais e plantas aí
e dizer se eles estão fazendo mimetismo ou camuflagem. Lembra? Mimetismo é imitação. Camuflagem é se parecer com o ambiente, certo? Vamos lá. Camaleão. Camaleão, camuflagem. Bicho-pau. Bicho-pau, camuflagem. Falsa cobra coral. Imita a coral verdadeira. Orquídea-abelha. A orquídea-abelha imita a fêmea das abelhas, atraindo os zangões. Linguado. Linguado, camuflagem. A gente nem consegue ver ele aí na foto direito, né? Então, a gente fica com a sequência correta AD. Camuflagem, camuflagem. Mimetismo, mimetismo, camuflagem. Tá aqui o que é mimetismo e o que é camuflagem, e a correta é a D. 9. A biodiversidade brasileira, no que diz respeito a aranhas, pode ser ainda maior do que suspeitavam cientistas. Quantidade diferente de aranhas pode ser maior. É o que apontam as últimas descobertas de uma equipe de pesquisadores brasileiros. Entre janeiro e julho de 2005, o grupo identificou 9 espécies novas de aranha, a maioria da região amazônica. Os pesquisadores também compararam geneticamente a espécie Ericaella florense com outras do mesmo gênero que sugeriram que a especiação pode ter se iniciado com o aparecimento da Cordilheira dos Andes há cerca de 12 milhões de anos. Então, há 12 milhões de anos atrás, surgiu a Cordilheira dos Andes. Então, surgiu uma barreira geográfica. Pergunta A. Por que o surgimento da Cordilheira dos Andes teria iniciado o processo de especiação? A gente já sabe. A Cordilheira dos Andes pode ter sido o primeiro passo da separação das populações de uma mesma espécie, isto é, teria provocado o isolamento geográfico das populações de aranha, impedindo o fluxo gênico. Então, a partir do momento que surgiu a cordilheira, uma montanha que era intransponível, cada lado da montanha vai ter o fluxo gênico impedido, não dá para ficar cruzando a montanha para gerar descendentes. Então, A é essa resposta. B. Que processos posteriores devem ter ocorrido para que essas aranhas se tornassem espécies distintas? Eram a mesma espécie, surgiu a montanha, virou espécies diferentes. O que pode ter acontecido? Pode ter ocorrido mutações, tá? Pressões seletivas, entre outras. Aí que explica o que era, né? Porque pede para justificar, não. Mas eu coloquei aqui a justificativa. 10. Explique, de acordo com a teoria sintética da evolução, as adaptações mencionadas no texto a seguir. A. Durante o longo inverno na região ártica, a plumagem de certas aves e a pelagem de certos mamíferos tornam-se brancas, voltando a adquirir coloração escura no início da primavera. Tirar esse risco aqui para a gente responder a questão A. As aves e mamíferos geneticamente capazes de trocar, respectivamente, aves, penas, mamíferos, pelos, têm maiores chances de sobrevivência em ambientes em que ocorre grandes contrastes entre estações, entre essas estações aí bem diferentes. Presta atenção. Se fosse Lamarck explicando isso aí, ele diria que as espécies estão sofrendo alterações ambientais, se alterando, usando essa capacidade. Mas para a teoria sintética, a teoria moderna da evolução, são aves e mamíferos que são capazes de trocar de pelos e penas. E isso faz com que eles se mantenham conforme o contraste do meio ambiente.
são se eles vão se manter conforme a característica do meio ambiente, eles vão ter chance de sobrevivência, né? Quando chegar lá que nevou, eles ficam brancos. Acabou a neve, eles voltam com a plumagem mais da cor do ambiente. E aí a chance de sobrevivência é maior. B. Algumas espécies de anfíbios e de insetos apresentam cores e desenhos marcantes que, ao invés de escondê-las, as destacam no ambiente e chamam a atenção de possíveis predadores. Foi o que a gente falou, é aquela coloração de advertência, né? Cores e desenhos marcantes podem servir de advertência aos predadores, pois indicam que a possível presa tem sabor desagradável ou é venenoso. Essa característica é favorável, pois garante a sobrevivência dos anfíbios e de insetos, por exemplo. Então, eles são bem coloridos, não para se esconder, mas para se mostrar para o predador. Mas eles se mostram como se estivessem falando assim: epa, eu sou venenoso, não me coma, meu gosto é ruim. Entenderam? Galerinha, a gente encerra aqui as nossas correções. Próxima aula, conteúdo novo. Aguardo vocês. Lembre-se, no final do vídeo, coloque, se você assistiu até aqui, até o final, coloque seu nome, as iniciais do seu sobrenome nos comentários, porque assim eu posso fazer a frequência, eu posso saber quem está assistindo às aulas. Muito obrigado, continuo com saudade, beijo e tchau!